várias características, vários elementos que constituem. Ó, vontade cognitiva comunal, o desenvolvimento africano, isso é uma busca, isso é um elemento constituinte da afrocentricidade, o desenvolvimento africano, matriz de consciência, libertação psíquica, porque eu acho que uma das coisas mais importantes é essa libertação psíquica, esse entendimento de que nós somos um grupo que está em guerra cultural há centenas de anos contra outro grupo. E ter essa consciência faz com que você evite se aliar ao grupo inimigo, ao grupo que está ali ganhando, e enquanto você perde tentando se aliar a ele, a se alinhar à sua estrutura. Mais uma das características trazidas pelo Modupe é a matriz de consciência. Mais uma das características é o resgate cultural, africanidade, personalismo africano, praxis afrocêntrica, estrutura conceitual afrocêntrica, integridade da estrutura, causa, efeito, mitigação, construtos teóricos, distinções críticas teóricas, gluma estrutural, consciência vitoriosa e perspectiva afrocêntrica. Este segundo Modupe são os elementos que constituem a afrocentricidade. Ele também traz a questão do lugar psicológico, né? A importância da localização psicológica. Ele fala assim, com essas mesmas palavras. Quando o afrocentrista afirma ser necessário descobrir a localização de alguém, refere-se a saber se essa pessoa está em um lugar central ou marginal com respeito à sua cultura. E agora ele complementa algo demasiadamente importante. Uma pessoa oprimida está deslocada quando opera de uma localização centrada nas experiências do opressor. Repetindo, ele traz aqui, ó, uma pessoa oprimida está deslocada quando opera de uma localização centrada nas experiências do opressor. Então, quando você quer entender o processo de libertação, o processo de luta negra, se projetando, posicionando-se psicologicamente, posicionando-se nas experiências do opressor, na experiência marxista, na experiência feminista, em outras experiências brancas do século XX e do século XIX, você está então sendo oprimido a partir dessa sua localização. Você não está na sua localização concreta, você não está na sua localização correta enquanto sujeito que determina e que analisa a história, os fatos, as redes e tudo que está envolvido em seus estudos, em sua percepção. Então é importante que se tenha um compromisso com a descoberta do lugar do africano como sujeito. Essa descoberta do lugar do africano como sujeito retira ele daquela velha concepção que nos é ensinada sobre africanos, de que somos selvagens, inferiores, intelectualmente incapazes, feitos e aptos ao trabalho braçal porque são fortes, robustos. Então, essas perspectivas retiram o africano da posição de sujeito e colocam ele sempre na posição de analisado, na posição de objeto analisável, né? Então a afrocentricidade ela descobre a posição do sujeito, da pessoa africana. Muitas vezes o autor percebe que a discussão dos fenômenos africanos tem se dado com base naquilo que pensam, fazem e dizem os europeus, e não no que pensam, dizem e fazem os próprios africanos, né? Porque nós temos muito recurso referencial para entender a história, só que a maioria das referências são brancas, e é importante entender a importância de se criticar essa posição que o europeu manteve e mantém na história, de sempre ser o que enuncia, que fala do outro e não o objeto, né? Ele sempre se deixa ver-se universal, especificando, analisando, apontando, sempre o outro, vendo-se enquanto num patamar superior. Algo também muito importante é a defesa dos elementos culturais africanos. A escola, o nosso contexto ocidental, ele despreza as criações africanas, sejam elas na música, na dança, na arte, na ciência, como em qualquer campo. A cultura africana ela foi pintada como algo inferior, né? O afrocentrista, segundo o autor,
usa todos os elementos linguísticos, psicológicos, sociológicos e filosóficos para defender os valores culturais africanos. O que o autor quis dizer com preocupação com o refinamento léxico? Quando um inglês ou um norte-americano, estadunidense, chama uma casa africana de choupana, ele está deturpando a realidade. A questão deve ser abordada do espaço de moradia dos africanos, na perspectiva dos africanos. Qual o nome que o africano chama a sua própria casa, a sua própria residência? A ideia de casa na língua inglesa faz entender, nos traz a ideia de um prédio moderno, cozinha, banheiro, área de recreação, de limpeza. Esse conceito não é africano, né? Portanto, é importante entender o conceito africano. Se você quer nomear algo que é africano, você tem que ir à África e saber como que o africano chama a sua própria casa. E não como o europeu entende que é. Porque se for deixar pelo europeu, ele chama nação de tribo, ele chama reinado de comunidade selvagem, de comunidade tribal. Então, é importante que nós possamos ir ao africano, entender o léxico, né? Entender a linguagem africana da sua própria realidade. Né? Ele traz aqui também que as referências à África e aos africanos na educação ocidental reduziram os africanos à condição de seres indefesos, inferiores, não humanos, de segunda classe, como se não fizessem parte da história humana e fossem selvagens em sua atuação, em sua vivência nesse mundo. O pensamento afrocentrado ele se engaja no processo de desvelar e corrigir as distorções decorrentes desse léxico convencional da história africana. Por isso que é importante essa revisão léxica das análises históricas, das análises culturais africanas feitas no passado. É muito importante também que nós tenhamos uma narrativa nova da história da África. Nós busquemos essa narrativa nova a partir de nós mesmos. Nós, pesquisadores afro-brasileiros, afro-americanos, afro-caribenhos, toda a nação negra espalhada pelo mundo a partir da diáspora, todos nós devemos voltar à história da África e recontá-la, porque aí nós iremos contar a nossa própria história, né? A história que perdurará daqui para frente. Por quê? Porque os autores eurocêntricos sempre colocaram a África em lugar inferior em relação a qualquer outro campo de pesquisa, numa deliberada falsificação de registros históricos. Então isso é assunto antigo dentro das análises conceituais, dentro da briga aí que nós temos dentro da intelectualidade negra. Então, uma das coisas uma das sacadas mais fodas que os europeus tiveram foi criar uma ciência, por exemplo, que colocasse o Egito como branco, que foi a egiptologia, que é uma ciência totalmente branca, que deturpa essa ideia de que as construções egípcias não foram feitas ali pelos egípcios, e se foram feitas, os egípcios são brancos ou são alienígenas, mas jamais negros, né? Após a conquista do Egito por Napoleão e Dominique Vivant-Denon, eles subverteram informações sobre a africanidade egípcia. Como a egiptologia foi um campo criado por brancos, ele serviu para usurpar dos feitos egípcios e embranquecer a sociedade mais evoluída e construtiva da antiguidade. Então, colocá-lo como branco era essencial para manter o poderio europeu como padrão universal do pensamento, do conhecimento e de tudo que há de superior dentro do nosso universo, né, dentro do nosso planeta.